Olá, gente. Eu vou falar com vocês hoje sobre um pouco da minha história. Eu acho que alguns já sabem, mas a grande maioria não sabe exatamente de onde eu vim e a origem da minha família, né? Eu sou nascida em Centenário do Sul, no Paraná. Eu cresci até digamos assim, antes dos 2 anos eu perdi meu pai. A minha mãe foi mãe com 16 anos, da minha irmã mais velha, e eu sou a terceira de 3 irmãs. Eu não tinha 2 anos, meu pai estava preparando a minha festa de aniversário de 2 anos quando faleceu de um derrame cerebral, que hoje a gente fala em AVC, né? Bem, a minha mãe é analfabeta, vinda de uma família muito pobre e muito desorganizada, desestruturada também, cresceu sem pai. Teve que criar 3 filhas sem formação, né, acadêmica, e uma pessoa humilde que não tinha recursos. O meu pai deixou apenas uma casa, felizmente tínhamos onde morar, era no interior de Centenário do Sul, no Paraná, e a minha mãe teve que se virar, lavando roupa para fora, fazendo faxina, para criar 3 meninas. Chegou um momento que ela não teve como ficar com nós 3, né? Digamos que logo no início, assim, que ela percebeu que não ia conseguir sustentar 3 meninas, né? 3 filhas, independente de ser filha ou filha, né? Mas 3 filhos. Ela me deu para uma vizinha, para que essa vizinha me criasse. Então, ela contou que eu chorei a noite toda. E, claro, evidente, né? Senti falta da minha mãe. E a vizinha então devolveu, porque eu não parava de chorar. Já era chorando desde pequena, já me dá vontade de chorar de novo. Bem, a minha mãe nessa luta toda, ela arrumou um trabalho de cozinheira, que ela ganhava um pouco melhor, e foi trabalhar distante. E acabou que ela alugou a nossa casa e a gente se mudou para uma outra cidade. Nós ficamos em casa de famílias, na verdade, cada uma numa casa, então nós fomos separadas já bem pequenas, sendo que antes, enquanto morávamos juntos, quem cuidava da gente era a minha irmã mais velha, com 5 anos, eu com 2, a outra com 3 e a outra com 5. Ela subia num banquinho e cozinhava para nós 3, porque minha mãe tinha que trabalhar. Bem, quando não deu mais para segurar a situação, a minha mãe foi trabalhar distante e acabou que a gente mudou de cidades por muitas vezes. E cada uma de nós ficávamos numa casa diferente, então nós não nos criamos juntas, as 3 irmãs, mas evidentemente a minha mãe lutou tudo o que pôde para manter a família, né? Ela não quis abandonar, entende? Mesmo com a dificuldade, sendo analfabeta, tendo tido uma mãe que era bem megera, ela teve infelizmente, sem querer falar mal da minha avó, mas a minha avó era uma pessoa com muitas dificuldades, então não foi uma mãe, mas também deve ter sido o melhor que ela conseguiu. Minha mãe teve outros irmãos que também passaram por dificuldades e se separaram. Então é uma história meio difícil, assim, sabe? A minha avó morreu, eu acho que eu tinha, sei lá, 5, 6 anos, eu não lembro bem. E a minha mãe cuidando das 3 filhas do jeito que podia. Aí nós fomos separadas. Quando eu tinha, acredito que 9 anos, a minha mãe conseguiu alugar uma casa. Embora ela trabalhasse longe, ela nos colocou juntas. Então eu tinha 9, minha outra irmã tinha 11, minha outra irmã tinha 12 anos. Não, deixa eu ver. 9, 11 e 12. Isso, porque dá 1 ano de diferença da mais velha para do meio. E nós fomos morar numa casa sem luz, as 3, e sem a minha mãe. Minha mãe vinha a cada 15 dias, que é quando ela conseguia uma folga, que naquela época existia muito trabalho escravo, né? E ela trabalhava um pouco como, assim, um trabalho difícil, não existia essa coisa de folga, fim de semana, pedir pro chefe para ser liberado. Então acabou que nós ficávamos sozinhas e eu tinha muito medo, nós tínhamos muito medo. Não medo de assalto, de nada, mas nós tínhamos muito medo de lobisomem mesmo, lobisomem, gente, porque todo mundo assustava, dizia que passava uma charrete sem pessoa, né, só com os cavalos.
e aquelas bobajadas toda que existia muito misticismo, né? Não que a gente não saiba que existam sobrenaturais, porque eu sou espírita, então eu acredito, mas não com essa fantasia toda que as pessoas fazem. Bem, para vocês entenderem um pouco, alguma das casas que eu passei, não exatamente na casa, mas em termos de estar solta na rua e estar suscetível, eu sofri abuso sexual. Assédio sexual, na verdade. As duas coisas, assédio e abuso. Nunca fui estuprada, que eu acredito que não estava na minha vida, mas fui tocada, enfim, fui ultrajada assim, né, no meu corpinho de criança. Bem, são coisas que a gente vai assimilando e hoje eu vejo assim que a gente vive bem com isso, embora a gente fique sequelado em algumas situações, mas é possível mudar. Quando a minha mãe se casou pela segunda vez, eu já tinha 12 anos, então a gente ficou pouco tempo, acho que 1 ano, sei lá, 2 anos morando nessa casa, que a gente morava sozinha, que não tinha luz. E aí minha irmã mais velha arrumou um emprego em São Paulo e foi trabalhar na casa de uma família, de empregada doméstica, com 13 anos. E eu fui morar com a minha mãe, minha outra irmã e o meu padrasto. Bem, nós tínhamos um padrasto bastante rígido, ele era uma pessoa muito severa, mas ele nunca me bateu e nunca abusou fisicamente de mim, nem da minha irmã, com exceção de uma vez que ele bateu na minha irmã, porque a minha irmã foi tomar cerveja com os amigos. Ele era muito radical e ele não permitia que mulheres conversassem com homens, ele é de um tempo assim conservador, né? O que eu sofri na infância, além de abuso sexual, assédio sexual, eu sofri abuso moral, né? O assédio moral. Porque como eu era uma criança muito pobre, muito humilde, humilde no sentido de não ter recursos, né, gente? Que eu era arrogante pra caramba, mas eu era uma criança humilde de recursos financeiros e econômicos. Eu ouvia muitas coisas, por exemplo, eu saía com a blusa rasgada e aí eu ouvia que eu era uma qualquer, que eu não tinha direito a isso, que eu não tinha direito àquilo. Ouvi inclusive do meu padrasto que eu não tinha nem pai, como é que eu queria estudar, e eu sonhava em fazer uma faculdade. E aí o que aconteceu? Com essas crenças limitantes, com esse mindset limitado, eu acabei acreditando que realmente eu era pouco, né? Mesmo que dentro de mim tinha uma força que dizia não, você consegue mais. Bem, era uma voz lá dentro que dizia: vai que você consegue, você sabe muito mais que isso, você pode muito mais que isso. Mas eu tinha uma crença tão formatada de que eu era pouco, de que eu vinha de uma família humilde, que eu não tinha direito a fazer uma universidade, que eu tinha que fazer uma faculdade de segunda linha, que já era muito, porque isso eu sonhava em fazer, né, um curso superior. E eu acho que a luz tá ruim, né, gente? Eu vou mudar de lado. Eu vou mudar aqui para vocês me verem direito. Bem, aí eu fiz vestibular, só que como eu acreditava que a universidade, no caso eu morava em São Paulo nessa época, porque nesse meio tempo, devido às dificuldades no interior do Paraná, a minha irmã mais velha, já tendo ido a São Paulo, ela começou a se melhorar e arrumou um emprego no Unibanco. E ela conseguiu levar minha outra irmã para morar com ela, ela já tinha a casa dela, elas passaram bastante dificuldades lá. E eu fui a última aí, porque eu era a terceira mais nova e acabei indo com 17 anos para São Paulo morar com minhas duas irmãs. Nesse momento a minha irmã mais velha já estava melhor, ela era gerente do Unibanco e ela também conseguiu um emprego para mim no Unibanco. Foi o meu segundo emprego, digamos assim, porque o meu primeiro emprego foi de recepcionista, quando eu cheguei lá em São Paulo. E com 18 anos, então, eu entrei no Unibanco e fiquei até os 21 anos. Nesses 3 anos, eu consegui entrar na universidade, quer dizer, na universidade não, eu consegui
passar numa faculdade de segunda linha em Osasco, que é na Grande São Paulo, porque eu entendia que FUVEST não era para mim. Eu não tinha capacidade para fazer FUVEST, porque eu era filha de uma analfabeta, não tinha pai e nunca tive acesso a grandes conhecimentos. Eu era muito limitada no interior, no campo acadêmico, né, gente? Vamos deixar bem claro, porque eu tinha muita liberdade em termos de comer frutas no pé, de subir em morro, de escalar montanhas, de escalar, enfim, morros, né, não montanhas. Mas fazer um monte de coisas bacanas, assim, que eu fazia na minha infância. Plantar e colher mandioca, batata doce, eu adorava. A gente brincava muito no quintal, de jogar betes, tinha umas coisas bem bacanas, assim, nem tudo foi tristeza na infância. Mas a parte toda de ler livros, de ter acesso a outros conhecimentos, de viajar para cidades turísticas, e ter acesso a outras informações. A gente, tô com o cabelo dentro da blusa que tá me coçando, lasqueira. Então foram situações que eu não vivenciei e eu acabei ficando bastante limitada na hora de fazer a escolha de o que estudar, o que ser, né? Qual a profissão escolher. Bem, o mais óbvio parecia que seria a administração de empresas. Existia a possibilidade de escolher ainda contabilidade e economia, que digamos que eram profissões que eram mais ou menos para pobre, né? Porque rico estudava medicina, engenharia, direito e outras profissões. Mas eu, naquele meu campo limitado, onde eu entendia que eu nem pai tinha, que tinha sido uma criança tão humilhada e tão pouco na infância, né? E que eu tinha tão pouco acesso, e tinha mesmo pouco acesso a livros e tudo mais, o meu status de estudar numa escola de segunda linha, numa faculdade de segunda linha, já era um grande crescimento para mim. Então eu fui para uma faculdade em Osasco e fiz administração de empresas. Aí acabei engravidando, conheci meu ex-marido, que é gaúcho, e eu conheci em São Paulo. Nós trabalhávamos ambos no Unibanco. Nessa altura eu já era recepcionista do banco, secretária da gerência, então já estava crescendo na minha carreira. E quando eu estava grávida, eu fiquei grávida, eu já era gerente operacional do Unibanco. Gerente adjunto, né? Digamos que o primeiro nível da gerência na agência. Agência Avenida Paulista, no Conjunto Nacional. Bom, nessa altura eu já me sentia muito vitoriosa, porque para quem veio de uma mãe analfabeta, sem pai, vivendo uma miséria tão grande na infância, com tantas privações, ser gerente de uma agência como o Unibanco, no Conjunto Nacional, era assim o suprassumo. Aí eu tinha meu próprio apartamento, que não era comprado, era alugado, eu morava num JK. Eu chamava de kitnet na época, eu tinha uma kitnet em São Paulo, que era cozinha separada e um banheiro e uma peça única. Não sei se aqui chamam de JK, né? Lá a gente chamava de kitnet. Bem, acabei engravidando da minha filha, né? Nesse namoro com esse gaúcho. Ele se transferiu para São Paulo e nós fomos morar junto quando a minha filha estava para nascer. E então ali eu comecei a formar uma família, comecei a aprender muitas coisas. Meu ex-marido era uma pessoa com uma boa cultura. Ele vinha de uma família cujo pai era formado, embora ele tenha se formado também bem tarde, porque também veio de uma família humilde, mas já tinha um bom cargo, tinha uma boa renda. A minha ex-sogra, falecida sogra agora, era professora. Então o meu ex-marido, ele tinha uma base de formação e ele foi muito incentivado a estudar, e ele era também muito interessado. E através dos acessos que ele teve no Rio Grande do Sul, que era um estado mais desenvolvido que o Paraná na época, ele conseguiu se formar e ele tinha uma boa cultura. Então ele ensinou várias coisas para mim, que eu era muito bicho do mato. E foi ali que eu aprendi a ser uma pessoa mais cidadã, mais consciente. Não com tudo, ele não ensinou tudo, mas ele deu assim uma boa abertura para que eu pudesse buscar uma forma de viver mais integrada com a natureza, mais consciente dos meus atos. Mas mesmo assim, nos campos de limitação dele, nem tudo ele pôde me passar. E aí eu fui me formando, me fazendo, me performando. E eu sempre fui muito curiosa, sempre quis aprender, sempre tive muita curiosidade, sempre amei ouvir o que as pessoas tinham para dizer, para eu aprender.
embora muitas vezes eu recebesse críticas que me doíam na alma, porque eu me sentia muito envergonhada de ser muito pobre, e ser muito simples, e ser muito sem recursos, eu muitas vezes recebia as informações que vinham até mim como uma crítica pejorativa, e não eram. Às vezes até poderiam ser, mas as críticas geralmente elas vêm com o propósito de nos mostrar alguma faceta nossa que nós ainda não vimos. E foi nessa pegada que eu fui me puxando, aí fiz uma pós-graduação, uma especialização em finanças. Acabei não colocando em prática porque o meu filho nasceu, eu engravidei durante a minha especialização, eu gestei exatamente no tempo que eu fiz a especialização na PUC-RS. E naturalmente surgiu uma oportunidade de emprego que eu não peguei por conta de ficar cuidando do filho, que eu entendia que era mais importante, mais urgente na época. Só que o tempo passa, a idade chega e as oportunidades vão indo, né? Passando por nós. E nem sempre a gente consegue agarrá-las no momento certo. São as escolhas, nem certas nem erradas, apenas são escolhas que nós fazemos e que geram resultados para um caminho A, um caminho B, um caminho C. Então eu eduquei meus 2 filhos depois praticamente sozinha, porque o meu ex-marido ficou desempregado, bateu uma crise familiar e nós acabamos nos separando. Só que eu nunca perdi o contato com a família dele, o meu sogro no início ajudava, complementava a nossa renda, porque o meu ex-marido estava desempregado, depois ele faleceu e minha sogra continuou como pensionista, ajudando e pagando os estudos dos meus filhos, o que oportunizou que eles se formassem bem, ambos formados na PUC, na URGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é pelo 8º ano a melhor universidade do Brasil. Então a minha filha se formou em Relações Internacionais, depois ela fez uma especialização em Santa Catarina e depois foi para Portugal fazer um mestrado em Psicologia de Sociedades, acredito que seja esse o nome do curso. Nesse meio tempo ela casou na verdade para poder viajar para o exterior, para poder se regularizar, que ela tinha vontade mesmo de ir para o Canadá. Então ela entrou com um pedido de cidadania, né, de residência, conseguiu, e quando ela terminou o mestrado saiu o visto dela bem em seguida. Ela ficou uns 2 meses aqui no Brasil comigo, ela e o marido na época que estava casada, com um outro marido, foi o primeiro marido dela. Mas a minha filha não casou cedo não, ela casou com 25, acredito eu, e separou com 28 para 29, e acabou conhecendo um canadense. Ela conseguiu, né, a residência, foi com o marido brasileiro para lá, se separaram e acabou conhecendo em seguida o que é atual marido e pai do filho e da neta que vai nascer em julho. Eu nesse meio tempo passei por várias e várias dificuldades, inclusive financeiras, embora eu seja especialista em finanças, eu me quebrei financeiramente em vários aspectos por escolhas erradas na minha vida, mas eu também aprendi muito. Jogava vôlei, gostava, era o meu lazer, o meu passatempo, porque eu não tinha dinheiro para viajar, não conseguia me organizar para fazer lazeres, para ir para restaurantes, para ir para bares, para fazer passeios. Então a minha diversão era jogar vôlei. Eu jogo vôlei há muito tempo, só que eu tive algumas pausas para executar algumas outras tarefas da minha vida. Retomei o vôlei e parei agora na pandemia. Aí o ciclismo entrou na minha vida em 2017 e eu optei eu já tinha aberto mão do carro por questão financeira, fiquei só com uma moto, a moto me serviu por 5 anos e eu acabei, através da bicicleta, desistindo da moto também. Então eu fiquei só andando de bicicleta, adorei poder ir onde eu quero, eu tenho liberdade. A bicicleta dá uma liberdade pra gente que não tem comparação. Nem a moto possibilita. A moto dá uma certa liberdade no sentido da velocidade, você poder viajar para outra cidade, tudo mais. Mas mesmo assim ela é perigosa. A bicicleta, você vai no teu tempo, no teu ritmo. Para, come, toma água, se hidrata, toma banho de rio. Para num lugar para almoçar, para fazer um lanche. Faça aquilo que você tem vontade, deita na grama. E eu sou muito feliz sendo ciclista. Mãe de 2 filhos, né, são adultos. E vou ter um casal de netos. Eu já tenho um netinho, coisa mais fofucha.
e vou ter uma neta que nasce em julho. Então, gente, o que eu consegui na minha vida? Eu me tornei espírita também e eu estudei muito espiritismo, muito, eu li muitos livros e me tornei facilitadora, né? Fui dar aula no centro espírita, não para ser melhor que ninguém, mas para justamente aprofundar o meu autoconhecimento e reforçar aquilo que tem dentro de nós, que é aquela luzinha, aquela vozinha, né? Aquela voz, aquela luz que fica ali, ó, piscando, latente, dizendo: você tem Deus dentro de você, você é muito mais do que você pensa que é. E não se trata de falar de ego, embora o ego ele contribua no processo e ele influencie, mas eu estou falando da verdadeira essência que Deus nos deixou, a potência que somos como deuses, como Jesus dizia: sois deuses, poderás fazer mais que eu fiz. Então eu, nessa crença que hoje eu tento derrubar, faço terapia, faço francês para poder me comunicar com a família do meu neto, que é meio francês, né, meio quebecois e meio brasileiro, e a minha neta vai ser também, né? Então estou estudando francês, fiz terapia, ainda faço, né, ainda tenho assim, né, prática de... Estou iniciando a meditação, que eu não tenho hábito, mas eu tenho uma atitude de pensar o meu pensamento, de pensar porque sinto aquilo, o meu sentimento, e me trabalhar na raiz do problema. Então antes eu mastigava por muito tempo o problema, sempre terceirizando e jogando para o outro, que o outro fez, por isso que me aconteceu, porque o outro é assim, porque o outro me provoca, porque o outro é chato, porque o outro é assado. Hoje eu não penso mais assim, embora eu saiba que cada um tem uma forma de ser e a química dele reage com a minha química e vai dar uma repulsão ou uma atração, e a gente sabe que isso existe, mas eu não fico mais dependente do que o outro é, e sim do que eu me torno, porque quanto mais eu me abro para o saber, como Jesus dizia, conheça a verdade te libertará. Então, quanto mais eu conheço a verdade, e essa verdade ela pode estar nos livros, ela pode estar numa fala de um irmão, ela pode estar num impresso, numa cor, numa planta, num animal, no comportamento de um outro ser humano, num modo, numa metodologia mais sistematizada de uma universidade, ou de um colégio, ou de uma escolinha. Com crianças você pode estar aprendendo. Desde que eu me abra para aprender e para ser um ser melhor, eu vou encontrar conhecimento em todos os campos, em todas as áreas da vida. Então essa sou eu. E nessa pegada eu acabei me apaixonando pela culinária vegana, porque eu fiz o meu processo do vegetarianismo em 15 anos, sendo que eu me tornei vegana no 13º ano, né, 12º para o 13º ano. E hoje eu sou apaixonada por descobrir novos sabores, novas texturas através dos grãos, através das frutas, através das texturas. Então eu experimento tudo que eu posso na cozinha. Eu amo fazer isso, amo andar de bicicleta, me deslocar de bicicleta, amo viver, cuidar do lixo, cuidar do meio ambiente. Sou uma pessoa bastante consciente. Eu fui me tornando consciente desde que eu tirei a carne de gado. Eu já sempre tive uma percepção, na época que eu tinha carro, eu nunca estacionava de forma a pegar 2 vagas, eu sempre deixava espaço para que mais pessoas estacionassem. Na moto, mesma coisa, se eu percebia que a moto ia ocupar a vaga de um carro, eu colocava a moto bem na ponta para evitar que a moto atrapalhasse o estacionamento de uma vaga, né? Atrapalhasse uma vaga para um carro. E eu faço sempre dessa maneira. Quando eu vou colocar minha bicicleta em algum lugar, eu vejo se não está atrapalhando ninguém. Se eu me coloco, me posto com o meu corpo em algum ambiente, eu vejo se eu não estou no meio do caminho de alguém. E eu procuro sempre limpar aquilo que eu sujei. Nem sempre consigo através das palavras, porque às vezes eu acabo me passando e sendo desajeitada na forma de falar e magoando pessoas que ainda não estão preparadas para receber daquela forma, naquele tom em que eu impus, né, que eu despejei, eu coloquei, eu proferi. Então eu estou ainda na minha busca, como todo mundo está. Não acredito que vá chegar aos 100 anos perfeita, mas eu espero chegar
minimamente amando muito o que eu sou. Eu já amo muito o que eu sou, mas tem hora que eu tenho vergonha de algumas atitudes que eu tomo e eu sinto que eu ainda tenho um autotrabalho muito forte para fazer. Mas sim, através desse caminho é que eu vou me melhorando, através da conexão com o alimento, através da conexão com as plantas, com os animais, mais de percepção, porque eu não tenho animais, eu não sou apaixonada pelos animais. E o meu veganismo não veio disso, embora eu faça parte de grupos de veganos que são apaixonados por animais. Mas eu faço parte de grupo de minimalista também, que essa é a minha pegada, é deixar o mínimo rastro e os mínimos prejuízos para o planeta. E como cuidar dos animais faz parte dessa pegada ecológica, eu não os como e eu não os maltrato. E eu até admiro muito e provavelmente quando eu estiver mais velha eu vou ter animais, gente, porque eles são incríveis, maravilhosos, encantadores. Então é isso. Eu queria contar a minha história para vocês entenderem que eu vim de uma miséria absoluta, tanto moral, como física, como intelectual. E eu consegui conquistar muitas coisas na minha vida porque eu acreditei que eu podia. Eu acreditei, embora por muito tempo eu tenha ficado estagnada, assistindo novela, assistindo Faustão, assistindo programas de ficar, sabe, de bobajada. Hoje eu não tenho televisão e eu não perco mais tempo com essas coisas. Mas eu acredito que cada um está numa caminhada do seu aprendizado e não existe certo e errado. Existe aquilo que já nos ensinou e a gente não quis sair por acomodação, mas existe aquilo que ainda tem o que nos ensinar e que a gente está sentindo necessidade de interagir. Então o importante é ter um respeito próprio, uma autopercepção do que é fundamental para a minha vida e daquilo que eu posso mudar e evoluir. Nem tão rápido, nem parado. O importante é estar andando sempre, caminhando sempre à frente, aprendendo, se autoconhecendo, se autoamando. Porque Jesus deixou duas máximas, amar a Deus acima de todas as coisas, e aqui eu trago a palavra agradecimento. Quando eu sou agradecida a todas as coisas que existem no universo, tanto as obras humanas quanto as obras divinas, e aí inclui tudo, tudo mesmo, desde a cama que eu durmo, até a comida que eu como, desde o prato, desde a vassoura que varre o meu chão, desde a roupa que veste o meu corpo, todos os elementos, todas as obras. Eu agradeço a todos os irmãos que passaram pela Terra, todos que criaram, que inventaram, que conseguiram trazer tecnologia para, inclusive, hoje eu estar falando nesse vídeo. Eu sou grata de todo o meu coração, porque eu só sou quem sou, graças a todos vocês que passaram antes de mim, que estão junto comigo, e a todos os que vão continuar depois. E como eu quero deixar um mundo melhor do que eu recebi, eu tento, dentro do meu conhecimento, fazer minha parte. Então sim, Deus, a lei maior é amar a Deus acima de todas as coisas, é ser agradecido a tudo e a todos. Amar ao próximo como a si mesmo. Ai, gente, essa daí é incrível, porque Jesus não falou, amai profundamente o teu próximo, amai tudo de uma forma absoluta, não. Ele falou, amai o teu próximo como a si mesmo. E eu pergunto, você ama a si mesmo de que maneira? Quando você pega um alimento, você se pergunta se esse alimento vai nutrir o teu corpo? Se esse alimento vai desintoxicar o teu corpo? Se esse alimento vai hidratar o teu corpo? Vai fazer com que as tuas células respirem mais, fluam mais, e você tenha energia e graça e leveza para seguir a sua trajetória? Você tem esse amor por si mesmo? Quando você usa uma porcaria qualquer, que seja industrializada, uma droga, ou qualquer coisa que destrói o teu corpo, que você não faz exercício físico, fica deitado o dia inteiro com um controle remoto na mão, ou sentado o tempo todo num computador jogando um joguinho, você está pensando que se ama? Você se ama de verdade? Porque o teu corpo vai sentir, e o teu corpo vai sofrer com o tempo. Então, quando Jesus disse, amai o próximo como a si mesmo, ele estava falando, ame-se, cuide-se e ame o teu próximo com a capacidade que você tem de se amar.
Então é impossível você amar mais o teu próximo como do que a si mesmo, porque você ama na proporção do que você se dá. Então, quando você ama o próximo, você ama a si. Quando você ama a si, você ama o próximo. Na mesma condição relativa da capacidade que nós temos de amar. Só que isso é evolutivo, né, gente? E quanto mais eu me cuido, mais eu me percebo, mais eu me amo, mais eu amo o mundo, mais eu cuido do meu meio e mais pessoas eu ajudo. Então essa sou eu, desajeitada, às vezes mete os pés pelas mãos, às vezes acha que sabe o que não sabe, mas que está sempre buscando um caminho melhor de bem viver. Espero que vocês tenham gostado da minha história e é isso. Até a próxima.